Dando continuidade à cobertura do evento Universidade Viva, promovido pela Universidade Federal Rural da Amazônia, na mesa do dia 17 de junho, tivemos a mesa intitulada Ciência, Gestão e Pessoas no Enfrentamento da Pandemia. Essa mesa teve a participação do professor Paulo Monteiro Vieira Braga Baroni, o qual é professor associado da Universidade Federal de Juiz de Fora, é físico e engenheiro eletricista e foi conselheiro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Professor Paulo Baroni, boa tarde. Obrigado pela participação em nosso podcast. Boa tarde, Rafael. Agradeço pelo convite para falar aos ouvintes do seu podcast. Gostaria também de expressar a minha satisfação de me comunicar com a UFRA, universidade que eu visitei em 2017 na condição de secretário de Educação Superior do Ministério da Educação. Professor, o advento da pandemia Covid foi um acontecimento sem precedentes no ensino superior, assim como em outras áreas. O que podemos aprender no contexto de pós-pandemia, na ciência, gestão e pessoas no ensino superior? O avanço da pandemia, de fato, é uma novidade para toda a sociedade. A universidade precisou se posicionar diante disso e essa posição teve como a primeira resposta a sua interrupção de atividades, de modo a reduzir os meios de propagação da doença nos públicos que frequentam a universidade, não só aqueles que trabalham lá, mas também aqueles que se deslocam à universidade para trabalhar. Os serviços são prestados à universidade e que são público-alvo dos serviços que a universidade presta também. Outra parte significativa da resposta da universidade a esta novidade social foi a sua forte presença nos meios de debate, na imprensa e junto, inclusive, ao poder público, na forma de vozes capazes de gerar orientações sobre procedimentos, não só aqueles relacionados à prevenção individual da doença, como também aqueles relacionados à prevenção social, evitando a propagação descontrolada, em muitos casos, e permitindo que o sistema de saúde tivesse tempo para se adaptar. Ao mesmo tempo, as previsões realizadas, que não são todas convergentes e nem são tão acuradas do ponto de vista numérico, mas que dão uma ideia dos riscos sociais que a pandemia representa, tem sido orientação bastante significativa para a orientação dos dirigentes no sentido de prover as recomendações à população de procedimentos e do controle social necessário. Um dos primeiros aprendizados é o de que temos uma enorme capacidade técnico-científica que é capaz de se mobilizar para poder prover estudos, investigação, orientações e procedimentos para reagir ao evento da pandemia, não só no que tange à segurança individual, como também ao comportamento social e às orientações para eventual determinação de restrições ao deslocamento, ao convívio social e às atividades laborais. A restrição ao convívio social nas comunidades acadêmicas, associada à restrição nas comunidades escolares, retira do ambiente social um contingente enorme de pessoas que ultrapassa um quarto da população e, portanto, contribui muito para reduzir a circulação do vírus nos momentos em que ele se propaga com maior intensidade. Portanto, essa medida que foi tomada por todas as universidades federais foi bastante oportuna e acertada. Aprendemos também no interior da universidade que devemos tomar medidas drásticas de restrição das nossas atividades quando isso compromete a segurança dos nossos públicos, sejam os públicos internos, os professores, os técnicos, os estudantes, ou sejam os públicos externos, aqueles que prestam serviços à universidade e aqueles que recebem a prestação de serviços da universidade. Por outro lado, a implantação do uso de tecnologias para prover ferramentas de apoio ao ensino tem sido uma demanda que atinge a todos os setores da instituição. Isto vale para as nossas atividades de interação social intra-universidade, como as nossas reuniões, as nossas defesas de trabalhos acadêmicos, as nossas colaborações acadêmicas e todos os nossos meios de convívio que podem utilizar a tecnologia, estão usando a tecnologia.
Esse aprendizado também se estende à necessidade de incorporar o quanto antes as ferramentas tecnológicas ao ensino. E, nesse sentido, o país já tem bastante experiência em muitas instituições e está internalizando e capilarizando essa experiência no ambiente das universidades federais nesse momento. As instituições, é claro, têm experiências diferentes, algumas são mais avançadas, outras têm menos internalização dessas atividades, mas em todo o ambiente universitário brasileiro, essa questão se apresentou como urgente, derrubou preconceitos em relação ao uso dessas ferramentas e se transformou numa demanda importantíssima a ser compreendida e bem utilizada por todos os nossos professores e por todos os nossos estudantes. Por outro lado, a universidade também compreendeu que não podia impor o uso de tecnologias a segmentos sociais que não dispunham do devido acesso e, portanto, acertou ao não obrigar o início das aulas nesse meio, mas sim o de aguardar uma circunstância em que a propagação da doença pudesse estar reduzida para poder retomar atividades, mesmo que de forma diferenciada em relação ao que praticava anteriormente. A principal lição desse período é que a universidade tem absoluta tranquilidade e capacidade de se reorganizar para poder não só interagir mais fortemente com a sociedade no momento em que a sociedade assim requer, no momento em que a ciência é necessária como uma das referências orientadoras para os procedimentos da sociedade e do poder público, mas também o de que pode reorganizar suas próprias atividades para poder fazer de forma diferente aquilo que não pode deixar de fazer, que é cumprir as suas funções sociais de ensino, pesquisa e extensão. Ótimo, professor, perfeito. Também foi abordado na mesa a questão de sair da zona de conforto, né? As universidades saírem da bolha do métier acadêmico. Como o senhor observa esse processo nas universidades públicas? O momento em que vivemos evidencia para todos a necessidade de aprofundar as interações entre a universidade e a sociedade. Então, é um momento de oportunidade para reflexão, para mudar a forma dessa ação, que de maneira geral é assistemática, e transformá-la numa intervenção sistemática, numa compreensão de que o contexto social, especialmente aquele de natureza local, regional, é absolutamente determinante para o papel social da universidade, para a sua relevância. E, portanto, permitir, né, segundo os próprios princípios da extensão, que a universidade possa transpor suas fronteiras e a sociedade também possa transpor, apresentando suas demandas e relacionando a competência acadêmica da universidade, sua capacidade de solução de problemas com as demandas apresentadas pela sociedade, encontrar vias para prover o desenvolvimento local e regional. Então, esta é uma circunstância histórica especial que nos apresenta a virtude maior de nos aproximarmos das demandas da sociedade. Quando foi necessário responder às demandas atuais com estudos específicos, por exemplo, sobre epidemiologia, a universidade transpôs os muros dos laboratórios e foi à sociedade tratar desse problema. Um exemplo excepcional é o exemplo da Universidade Federal de Pelotas, que está fazendo estudos no Brasil inteiro sobre a prevalência da Covid-19 na população de maneira amostral. Nesse caso, grandes líderes acadêmicos, grandes cientistas, deixaram de fazer apenas os seus experimentos de laboratório e passaram a fazer testes que, aplicados a diferentes segmentos da sociedade, permitem conhecer o panorama da pandemia e, portanto, orientar os comportamentos sociais que devem ser adotados e o comportamento do poder público diante disso. Isso permite dar segurança à redução dos efeitos da pandemia sobre a sociedade. Portanto, é uma contribuição excepcional que demonstra claramente que a transposição dos limites da universidade e o encontro da oferta de competência com a demanda da sociedade são certamente virtudes que devem ser cada vez mais exploradas. Professor Paulo Baroni, muito obrigado pela participação em nosso podcast. Em nome do PET Agronomia, em nome da Universidade Federal Rural da Amazônia, agradecemos as palavras bastante esclarecedoras sobre o tema.
E deixamos o espaço aberto para suas palavras finais, querendo o Senhor aduzir alguma coisa. Muito obrigado mais uma vez. Sou eu quem agradeço pela oportunidade de participar dessa mídia que vocês estão gravando aqui e veiculando para o público de vocês, ao mesmo tempo em que expresso também o meu agradecimento à UFRA pela possibilidade de participar do evento nessa manhã. Eu queria só acrescentar que a UFRA é uma universidade que tem uma enorme contribuição a dar para o desenvolvimento regional do estado do Pará e ela já está acionada por nós para a implantação de um centro de desenvolvimento regional na região metropolitana de Belém, em que ela tem muita presença e, portanto, será capaz de, com as suas conexões com o meio social local e regional, responder a muitas demandas que a sociedade vai apresentar, especialmente aquelas relacionadas à sua reserva de competência muito forte na sua área de atuação. Mais uma vez, muito obrigado. Espero vê-lo aí pessoalmente em breve. Um grande abraço. Até lá.